Leitura diária. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 11. O reinado de Davi, rei de Israel. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: Você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: Você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: O primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Os principais guerreiros de Davi. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Esta é a lista deles: Jazobeão, um Acmonita, chefe dos oficiais. Foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois, Eleazar, filho de Dodô, de Aoi, um dos 3 principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada de Pas-Damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha que há perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo: Quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus. Disse Davi: Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Abisai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os 3. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30 e se tornou chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cobizel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e num dia de neve desceu ao fundo de uma cova e matou um leão.
Também matou um egípcio de 2,25 metros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com a laçadeira de tecelão, Benai o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3, e Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote de Aró, Elés de Pelom, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Uzate, Ilai de Aoi, Marai de Netofate, Elede, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai dos riachos de Gaás, Abiel de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbom, os filhos de Azem de Gizom, Jonatas, filho de Sage de Ará, Aião, filho de Sacar de Ará, Elifal, filho de Ur, Éfer de Mequerate, Aías de Pelom, Esrol de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, o amonita Zeleque, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jatir, Urias o Itita, Zabate, filho de Alai, Adina, filho de Cisa, de Ruben, chefe dos Rubenitas e do batalhão dos 30, Anã, filho de Maaca, Josafá de Mititene, Uzia de Asterote, Sama e Jeiel, filhos de Otão, de Aroé, Gediael, filho de Siri, seu irmão Joá, de Tis, Eliel de Maave, Jeribai e Josavias, filhos de Elanão, Itima, um moabita, e Eliel, Obed e Jaziel de Mesoba. Amém? Para refletir. Estudar sobre a vida de Davi é desafiador e fascinante. Desafiador porque não foi um personagem qualquer, mas um menino que derrotou um gigante e um rei que foi vencido pela cobiça. O menino pastor teve uma fé inabalável diante de um inimigo de quase 3 metros de altura. Já como um poderoso rei guerreiro, não soube controlar seus impulsos diante da beleza de uma mulher. Fascinante, porque foi este homem inconstante e imperfeito que o Senhor escolheu e o intitulou como homem segundo o seu coração. Com a morte de Saul, Davi assumiu o trono de Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Jerusalém foi conquistada e ali Davi estabeleceu seu trono, pelo que se chamou a cidade de Davi. E o seu reino crescia, prosperava, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Mas Davi não estava sozinho em termos de material humano. Ao seu lado estava o seu exército pessoal, os valentes de Davi. De forma valorosa, apoiaram o seu reinado, colocando suas vidas à sua disposição. Davi estava literalmente cercado por eles, e algumas das ações dos valentes ganham destaque no capítulo de hoje, como na vez em que 3 deles foram buscar água para Davi, enfrentando um exército filisteu na ida e na volta. A estes 3,
a Bíblia chama de os 3 valentes. Aqueles homens arriscaram tudo, inclusive a própria vida, por amor a seu rei. Viviam em defesa de Davi e da cidade de Davi. Deus deseja homens e mulheres que arrisquem qualquer coisa e todas as coisas para salvar almas. Lembrando que almas na Bíblia se refere a pessoas, pois a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Aqueles valentes agiam valorosamente em defesa de um reino terreno. Quão maior deve ser o nosso testemunho, como representantes do reino dos céus. Como valentes do Senhor, a nossa missão consiste em usar e multiplicar os talentos que Ele nos deu, confiando na maravilhosa e fiel promessa. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28:20. A valentia que Cristo espera de seus filhos não é física, ou não teria repreendido Pedro ao golpear o servo do sumo sacerdote. Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Mateus 26:52. Cristo espera de seus seguidores a valentia de enfrentar a oposição, a descrença, as tradições humanas, mediante a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6:17, oferecendo a todos a água da vida. Ser valente não é ser uma ameaça ao nosso semelhante. Ser valente é ser um agente de esperança. Meus amados, semelhante aos valentes que não consideram perder a própria vida por amor a Davi, que o nosso amor pelo Senhor nos mova a viver como Paulo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos 20:24. Amém?